Mas eu preciso te falar algo antes de começar a palavra. Preciso ler um versículo para você. Você, depois da mensagem, continuar me amando ainda, tá? Em Hebreus 12, quem aqui entende que é filho de Deus? Levanta a mão para mim, vai. Só os filhos. Amém. Então, para você, esse versículo aqui, ó. Hebreus 12, 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem ele recebe. Então, por aí, você já pode entender que a mensagem dessa noite precisa mexer com cada um de nós. Que a mensagem dessa noite ela pode até vir em amor, mas ela é uma correção de um Deus, de um Pai que ama. Eu queria falar com Deus, né, na verdade, quer falar conosco aqui hoje. Cara, vocês não têm noção do quanto vocês são amados, é sério. É sério, vocês não têm ainda. Talvez até o final do culto você receba essa revelação do amor de Deus. Sim. Porque quando você tem a revelação do amor de Deus, você muda tudo. Muda tudo a sua concepção de vida, sabe? Fica tudo mais fácil, fica tudo mais leve. Fica gostoso andar com Deus. Queria que você abrisse comigo em 1 Reis 18. O tema dessa mensagem hoje é convicção que nos faz permanecer. Convicção que nos faz permanecer. Falei hoje à tarde, hoje de manhã, né? Que essa mensagem ela teria uma chave poderosa para você em 2024, mas não só em 2024, por toda a sua vida. Enquanto você ainda andar na presença de Deus, você lembrar dessa palavra, não da palavra como um todo, mas principalmente dessa palavra que eu separei aqui, convicção, porque você vai entender que hoje a convicção é essa chave poderosa para você. Que muitas coisas nas nossas vidas acontecem ou deixam de acontecer quando nós nos perdemos disso. Convicção sim tem muito a ver com fé, mas ela vai além disso. Não dá para eu comparar com fé, mas elas andam juntas. Em 1 Reis 18, 21, vai falar assim: pesado vai falar aqui. Então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Essa é a introdução da mensagem dessa noite. Isso é o que Deus quer nos chamar a atenção nessa noite. Elias chega diante de um povo, como em outras passagens nós até podemos ver situações como essa, porque não somos só nós que somos tão inconstantes na nossa caminhada com Deus. Acho que desde a criação existe esse povo inconstante. Eu e você não somos diferentes. Não somos melhores, nem tampouco piores do que aqueles que já andaram com Deus. E Elias chega diante de um povo inconstante. Um povo que está acostumado a viver nessa vida dura. Um povo que está acostumado a viver com esse ânimo dobro. Ora está muito bem com Deus, ora já não está mais assim. Baal, ele simboliza aqui, de fato, o diabo mesmo. Simboliza de fato o mundo.
1 João 2,15, né, vai falar para nós: olha, não amem o mundo, nem tampouco as coisas que estão no mundo, porque tudo isso é concupiscência, é desejo da carne, tudo isso vai passar. Só que ora nós estamos amando a Deus, ora nós estamos amando o mundo. Ele chega diante do povo e fala assim: olha, quer saber de uma coisa? Se vocês decidirem servirem a Deus, então sirvam de todo o coração. Ou se vocês decidirem de fato, acham que Baal é Deus, então sirvam de todo o coração a Baal. Uma vez em um acampamento dos jovens, ainda não era o pastor Marcelo, que era o líder, e o pastor estava ali e ele falou algo e aquele algo me chocou. E eu não entendi na hora. Ele falou assim: para você que está aqui, que ainda não decidiu, que estava lá no acampamento, né, que Deus estava derramando uma glória naquele lugar. Ele falou assim: para você que está aqui e você ainda não decidiu, ou que você está morno, ou que você está em cima do muro, eu queria te dar uma chance para você pegar as coisas. Nós vamos devolver o teu dinheiro e você pode ir. Que me chocou. Nossa, nós lutamos tanto para trazer essa galera. Talvez eu não tenha falado com todas essas palavras, mas o sentido foi esse. Mas eu era tão com toda a falta de conhecimento, que isso é Bíblia. Ele está falando nada mais, nada menos que Elias falou aqui. Porque tem até uma piada, né, que a gente faz: olha, sai do muro, porque se você está em cima do muro aí, o muro já é do diabo, você não está morno. Se a gente for ler a igreja em Apocalipse 3, a igreja de Laodiceia, se eu não estou enganado, ela vai falar assim que se você, eu conheço as suas obras, eu sei que você não é morno e nem você é morno, você não é quente nem frio. Quem dera se você fosse quente ou frio. E por você andar dessa forma em mornidão, eu estou a ponto de vomitar. E vai ter uma parte do versículo que vai falar assim: o amor do Pai já não está em você. Olha quão sério nós vivemos essa vida inconstante com Deus. Eu gosto sempre de, eu não sei se você já reparou, mas parece que eu só tenho essa camiseta. Todos sabem que você me vê com essa camiseta. Ainda bem que uma semana dá tempo de lavar, fica tranquilo. Você pode me abraçar que eu vou estar cheiroso. Mas eu gosto de vir com essa camiseta para nos lembrar, ou até para mim lembrar, que o acampamento para mim não foi algo só mais um, sabe? De fato, Deus sabe o quanto eu precisava viver o que nós vivemos naquele lugar. O quanto você precisava viver o que você viveu lá. Mas às vezes a nossa resposta não condiz com tudo o que aconteceu. E às vezes eu me pego pensando: Senhor, será que de verdade nós tivemos um impacto profundo? Será que, como nós cantamos aqui, eu quero ir mais fundo, eu até esqueci a letra da música, mas é bem por aí. Será que de verdade, sabe, nós queremos mesmo? Porque andar com Deus na profundidade que Ele tem, querido, vai precisar de muita renúncia. De muita renúncia. Se um dia te falaram que é fácil andar com Deus, mentiram para você, porque não é. Eu já cansei de falar aqui quantas vezes eu, cansado, trabalhei o dia todo, e cheguei em casa e falei assim: Senhor, olha, hoje eu vou só colocar uma série ali para eu assistir. E o Espírito Santo acusado no meu coração, trazendo e falando: não, hoje não. Hoje você precisa entrar no teu quarto e me buscar mais. Não foi uma, nem duas, foi muitas vezes. Uma série. E quantas vezes também eu peguei e cheguei a assistir na boa.
Estou dando exemplos banais da nossa vida, do nosso cotidiano, mas são todas coisas que tudo isso nos atrapalha, né? Interfere na nossa história com Deus. Porque às vezes nós vamos tocando a nossa vida e vamos indo. Talvez quantos, olha como profundo é quando nós queremos andar nessa dimensão com Deus. Nós falamos muito que orar para fazer tudo. E eu acho lindo quem gosta de orar dessa forma. Vou orar para ver se eu mudo, vou orar para ver se eu tomo uma outra atitude, vou orar para ver se eu entro naquele emprego, ou vou orar para ver se eu compro aquele carro, vou orar para ver se essa é a pessoa da minha vida, e tudo. E tudo isso é lícito, você deve fazer assim. Só que nós aumentamos demais o nível quando nós andamos assim. Porque tem hora que você fazendo dessa forma, Deus vai te chamar então para orar por tudo. Filho, você quer desse jeito? Não tá. Você orou para ver se era o tempo de você fazer a viagem do final de ano, que você programou tanto? Você que aumentou o nível. Você que aumentou o clima. Quantos talvez estão viajando e deveriam estar aqui, se tivessem orado? E eu também não estou falando que você não pode viajar. É lindo viajar, é gostoso. Eu estou doido para que chegue fevereiro logo, porque daí eu vou viajar. Já coloquei diante de Deus. Como assim? Mas eu estou falando que existe essa dimensão de você andar com Deus dessa forma. E é lindo porque quanto mais você mergulha nele, mais coisas você pode experimentar. Quantas vezes, sabe, eu parei para ouvir a voz de Deus? Quantas não? Foram muito poucas essas, mas sabe, de ouvir a voz de Deus audível, que eu me lembro agora foram 3 vezes. Mas, cara, quantas renúncias eu precisei fazer para isso? Eu não tinha hora, quando ele chamava eu estava lá. Quantos cultos de domingo eu tinha que vir de manhã? Quem lembra quando eu tinha culto à tarde? Eu tinha que vir de manhã servir, e como não tinha ninguém para servir à tarde, eu também voltava no culto da tarde. Quantas vigílias não tinha ninguém para servir, mas eu estava lá? E você acha que eu vinha sorrindo? Nem sempre. Às vezes eu só vim por obediência. Ele me chamava para estar aqui. Por isso que eu falei para você que hoje não é só uma escala. Talvez se você não tivesse na escala, você nem estaria aqui. Mas Ele colocou o teu nome lá. Ele colocou o teu nome lá. E Ele quer falar com você hoje. Sabe quantas vezes eu pude experimentar o sobrenatural de Deus vivendo dessa forma? Eu lembro de uma vez, e nesse dia eu até encontrei o Renato no monte. Eu estava em casa e mais um dia desses, cheguei super cansado. E aí a gente estava naquela pegada de busca no monte, já fazia uns 4 anos que a gente buscava toda quarta-feira, de forma constante. Aí eu falei, mais um dia, vou lá. E não era na quarta-feira, era uma segunda ou terça, quinta. E eu fui com aquela alegria no coração e tal. Eu cheguei no pé do monte, não minto, eu encontrei o Renato no outro dia, ele me contou a experiência que ele teve. E aí eu cheguei no pé do monte para orar e tal. Na hora me bateu aquela pressão. Eu nem sei por que eu estou te contando isso. Me bateu aquela pressão. E eu falei, mas e agora? O pastor me ensinou que tem vezes que eu não posso recuar. Vou para cima. Eu subi tremendo, gente. Eram umas 11 horas, meia-noite mais ou menos. Subi com as pernas, subi de olho fechado, para não correr o risco de ver alguma coisa. Aí fui. Cheguei lá em cima, de verdade, não consegui fazer meia oração. Falei, Senhor, não consegui fechar o olho, arrepiado do pé à cabeça, uma opressão, um medo, uma angústia. Eu falei, Senhor, aqui nunca foi assim. Nunca foi assim. Eu vim alegre da minha casa para te buscar. E aí naquela hora eu orei e falei, Senhor, recebe aí que eu vim até aqui e subi pelo menos.
Desci, se eu estava de olho fechado subindo, você já sabe o jeito que eu desci, né? Sabe quando você sente aquele frio na espinha assim? Eu falei, eita Deus. Entrei no meu carro, 5 minutos eu estava em casa, guarda coberta. E aí eu fui buscar em Deus, falei assim, por quê? Por quê? E aí ele me falou quantos livramentos ele nos deu ali naquele lugar. E a partir daquele dia, quantas coisas ruins começou a, acontecer ali. E aí depois eu fui, no outro dia, o Renato foi lá, não, eu também senti a mesma coisa. Eu falei, nossa, mas como o senhor vai testificando? O que eu estou querendo dizer com isso? Que essas coisas que acontecem nas nossas vidas, de cuidado de Deus falar conosco, a forma que nós devemos agir, a forma que nós devemos caminhar, tem muito a ver com a convicção que nós temos de tudo que é real. A convicção que nós temos sobre Deus. Porque eu vou te falar, ora nós estamos tão bem, ora nós estamos voando no Espírito, ora nós não queremos que o culto acabe. Acabou tão cedo hoje. É difícil acontecer aqui, né? Mas acabou tão cedo hoje. Acabou cedo para mim, né, cara? Mas ora a gente não quer nem entrar por aquela porta. Você já parou para pensar por que é assim? Como Marcos, abriu o culto dizendo, será que nós vamos de fato ficar aguardando, buscando essa esperança que Deus tem para nós? Mas até antes disso, eu queria te falar, se de fato você não ter a convicção de quem Deus é para você, fica muito difícil para você caminhar, fica muito difícil para você alcançar todas as promessas que Deus tem a seu respeito. Porque nós somos assim, não, Deus é tremendo, Deus é lindo, Deus faz tantas coisas na minha vida, e Ele faz mesmo. Deus, olha, Deus é Deus, olha Ele, Deus é meu Senhor, Ele é meu parceiro. Trate do jeito, da sua intimidade, mas... E aí vem as situações difíceis das nossas vidas. Pelo mundo nós temos aflições. E aí naquela hora você fala assim, será que Deus esqueceu de mim? Será que ainda Deus continua sendo Deus na sua vida em meio a situações difíceis que você passa, que nós passamos? Será? Será que você e eu ainda continuamos, Será que nós continuamos a sentir e ter dentro do nosso coração essa convicção? Às vezes para nós é mais fácil nós nos apegarmos a um time de futebol e não largarmos desse time, ainda que ele seja rebaixado. Olha o Santista, tudo me olhando ali. E, não, eu vou. É a portuguesa, né, Marcão? Marcão ainda torce para a portuguesa, Betinho. Esse é convicto, que um dia vai ser campeão da Libertadores, sei lá. Mas ele está lá convicto, e às vezes é mais fácil para a gente ter convicção em algumas coisas assim, do que ter convicção no Criador dos céus e da terra, que Ele cuida da minha vida, que Ele é real para mim, que Ele entregou o Filho dele para morrer por mim. Às vezes nós nos perdemos nisso. Em Efésios, no capítulo 4, abre comigo. As incertezas, da nossa vida, na maioria dos casos tem a ver com isso, com a nossa falta de convicção. Porque de verdade nós mudamos muito fácil. De verdade nós seguimos muito fácil ideias, sofismas, meia-verdades, pensamentos, ainda mais nesse tempo que nós vivemos, onde tudo na internet, onde todos na internet, na verdade, têm voz. Onde eu crio um canal hoje, amanhã eu estou com milhões de seguidores, e o que eu falo é a verdade suprema. E muitas das vezes não é.
Só que se de fato eu não tiver essa convicção do que Deus tem para mim, muito fácil acontece isso aqui, que está em Efésios 4. Essa passagem é muito tremenda, do início aqui, ó. Ele fala assim: rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a qual a que fosse chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-nos uns aos outros em amor, esforçando-nos diligentemente por preservar a unidade do Espírito do vínculo da paz. Olha que interessante nesse começo, que Paulo já começa a falar aqui, e olha a linguagem espiritual de Paulo. Às vezes você quer revelação, né? Está aqui, ó, você vê no jeito do cara falar. Olha essa linguagem espiritual e fala para mim se esse cara não era convicto naquilo que ele cria. Versículo 4: ó, somente um corpo e um espírito, como também fossem chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Deus, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Fala para mim se um cara desse não é convicto no que ele está crendo. Ele não coloca dúvida naquilo que ele fala aqui. No versículo 7: a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, ele levou cativo e cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão aquele também é quem havia descido até o mais profundo da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade da fé, ao pleno conhecimento, até o versículo 14, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Esse aqui sou eu e você. Somos muito fáceis, levados por todo o vento de doutrina. Sabe quantos não estão mais, na mesma pegada com que começou a andar com Deus? Por falta de convicção. Se eu perguntasse aqui, de verdade, responde para mim, com a maior pureza do teu coração, quantos aqui são salvos? Aí, está vendo? É a resposta. Tem duas pessoas aqui que vão ser salvas. Porque se me pergunta isso, levanta a mão, eu pulo na hora. Porque eu não fui à toa aqui na frente, mas dessa igreja, aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. Não foi porque era bonito, depois no final, que o apóstolo falava: olha para a igreja aí atrás, olha lá na família. Não foi por isso. Foi porque eu estava convicto que esse era o caminho. E às vezes nós perguntamos isso e nós não temos essa resposta. Caramba, então por que você está aqui? Se não é para um dia ir morar com Ele. Se você não tiver certeza da tua salvação, que é indiferente das suas obras, como diz Efésios 2:8, é por fé. Está vendo como a sua fé é tão fraca? Você é salvo? Então, talvez, né? Não sei. Porém, entretanto, depende. Está tudo errado. Se você não tem certeza da tua salvação, como você pode crer que Deus é galardoador daqueles que buscam? Como está em Hebreus 11:6. Cara, se eu e você não tivermos essa convicção, sabe? Essa certeza de nos levantar e brigar e falar assim: não, é desse jeito. Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo Ele é bom. Ainda que a figueira não está florescendo, ainda que está faltando fruto lá na vide, na oliveira, o produto minta, ainda que não haja mantimento nos campos,
ainda assim eu sei que eu posso me alegrar nele. Será? E quantas outras perguntas eu poderia te fazer e você ia, então não sei. Quantas vezes nós questionamos, ou nós nos questionamos por muitas vezes, vou dar exemplos que acontecem. Será que o dízimo realmente é de Deus? Se você não tem essa convicção no teu coração, você está muito propício a se tornar alguém escasso, alguém mesquinho. Será que, pensar em exemplo, será que sexo antes do casamento realmente não pode? Se você não tem essa certeza, essa convicção, provavelmente você vai ser alguém que vai pegar. E você vai. E assim nós vamos andando. Eu te perguntei se você era filho, né? O pai está aqui hoje. Sabe, de fato nós precisamos escolher a quem nós vamos servir. 2024 está aí, está batendo na porta. Eu não quero ser o mesmo Paulinho de 2023, que eu errei muito esse ano. Eu errei muito. Eu estou vivendo esses 2 últimos meses, de intimidade com Deus, sabe? De não parar de ouvir Ele aqui no meu ouvido. Coisas que eu poderia estar ouvindo desde o começo do ano. Eu não sei se você reparou, mas eu estava ali e eu não conseguia parar, eu queria falar uma coisa, falando outra. E aí daqui a pouco ele me lembra um versículo, eu não sei onde está, eu preciso ir no celular. Às vezes eu estou no carro dirigindo, ele vai me falando a mensagem. Eu sabia que eu ia ministrar hoje, desde a semana passada. Por quê? Porque ele já tinha dado essa mensagem. Depois que o pastor Marcelo me ligou na terça ou quarta-feira, eu só tive a convicção, né? Agora é verdade. Agora eu fiquei mais convicto ainda, mas eu já sabia. E às vezes é isso que falta, sabe? Às vezes você, é tão bom exemplo isso. Às vezes você sabe de algumas coisas que Deus quer fazer na sua vida, mas sabe o que falta? Você parar e ouvir de Deus. Eu sabia que eu ia ministrar, mas na terça-feira eu tive a convicção. O pastor me ligou, mandou mensagem: filho, essa semana você ministra. Eu já estou achando que é final de semana também, assim é demais. Porque Deus também já está. Eu pensei até que eu ia falar sobre ela hoje, sobre isso hoje. Sobre a verdadeira santidade. Eu já estou querendo avançar a parte. Uma santidade que não é essa aqui, que a gente pensa que é. Mas essa é outra mensagem. É a santificação de ver a Deus, sabe? Não, deixa eu falar, eu já estou voando aqui, não. Já é outra mensagem. Sabe, essa falta de convicção, ela é um grande motivo de muitas vezes nós andarmos mornos. Sabe essa mornidão espiritual? Quantos acham de verdade que hoje nós estamos na mesma dimensão que nós estávamos lá no acampamento? Levanta a mão aí, quem acha? Então eu não estou louco sozinho, né? E como pode isso, gente? Não passou muitos dias. Cara, a gente terminou num sábado lá, num domingo, né? Que foi o último dia. Num domingo lá. Na outra semana, cara, parece que já. Parecia que fazia um ano que a gente tinha tido o acampamento. Eu fiquei chocado. Minha vontade era chorar aquele dia. Quando eu vi Deus, eu já falei sobre isso, quando eu vi Deus preparando uma dimensão para nós entrarmos nela, e nós estávamos lá, tá bom, mais um culto. Cara, até quando? Até quando? Por que eu falei que é especial que você esteja aqui hoje? Porque talvez você seja esse agente de transformação.
Você está aqui, Ele te escolheu para estar aqui. Eu estou repetindo isso que Ele está falando comigo aqui, porque muitos acham que estão aqui porque simplesmente estavam na escala. Não é. Não é. Não é. Deus sabe o quanto eu batalhei pela sua vida hoje. Deus sabe. Deus sabe quantas lágrimas eu derramei hoje para eu não vir sozinho para esse culto. Aliás, se fosse preciso, eu viria. Se tivesse eu e aqueles que eu sabia que iam ministrar, o Renato, quem mais queria? O Marcos que pediu para mim o culto, o Robertinho. Esse eu sabia que estaria aqui. Esse foi você não me orei, tá? Mas se fosse preciso, eu viria e faria o meu melhor aqui. Mas eu chorei hoje. E eu choro para que você entenda isso aqui. Que as dificuldades da vida, elas não vão parar. 2024 pode ser um ano novamente? Pode. Mas as dificuldades, elas virão da mesma forma. Eu queria ser aqui alguém que... Eu queria ser... Não, eu nem queria ser esse, eu não ia estar falando a verdade. Mas eu queria te falar que Deus falou comigo agora, 2024 é só bênção. Eu queria isso. Quer dizer, não queria isso. Porque eu não posso falar isso depois de uma mensagem do sábado retrasado, que o pastor Marcelo falou que o deserto é o nosso lugar para andar com Deus. E é verdade, porque daí eu lembro do Salmo 127, Salmo 27, eu nem lembro mais, mas que ele faz o deserto um manancial. Ele brota rios onde não tem caminho para rio, no erro. Esse é o nosso Deus. Mas você precisa, sabe, defender com toda a tua força isso. Porque no dia 2, você vai estar de volta no seu trabalho. Talvez no dia 2 você vai estar de volta lá na sua faculdade. Ou nem tanto assim, né? Você vai passar o teu final de ano lá com a tua família. E lá tem alguém que não crê da mesma forma que você. Ou talvez você não vai virar o ano da forma que você esperava. Eu não sei o que tem acontecido na sua vida. Mas eu sei que você precisa crer em tudo isso. Que Deus, Ele ainda continua fazendo milagres. Jesus, Ele sabendo disso, abre comigo em Mateus 13. Em Mateus 13, versículo 20 e 21. Eu nunca tinha olhado esse texto por essa ótica aqui. Eu sempre olhei o fato da semente, dos terrenos e tudo mais, mas olha que tremendo isso aqui. Mateus 13, 20 e 21. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Cara, meu, que palavra, meu! Oh, glória, esse cara vem e tá. Daqui a pouco, versículo 21. Mas não tem raiz aonde? Essa é a resposta. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, ele chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra. Que, deixa eu te falar algo. Toda vez que uma palavra mexer com você, se prepare. Você vai ser colocado em prova para ver se aquilo virou uma convicção no teu coração. Isso foi revelado agora, viu? Isso veio do céu. Eu vou te provar isso daqui a pouco, eu lembrei de um texto aqui. Note, vem angústia, vem perseguição. E se você não tem raiz nesse o próprio Paulo fala, olha, cuidado com aquilo que você fala, para você não ser pego por aquilo que você falou. A palavra tem esse poder. Mas note, eu vou te levar ao texto. Abre comigo em Gênesis 3, para eu te provar isso que eu estou te falando. Gênesis 3.
versículo 1, vai. Será, pastor, que é assim mesmo? Será que eu vou ser provado naquilo que eu tenho como verdade? Sabe, eu e você precisamos ter raízes fortes. Você lembra qual é um dos maiores, não sei se posso falar maior, né? Mas de grande importância na igreja que você está? Quem sabe? Um dos ministérios mais importantes da igreja de Casa Firme, vai, quem sabe? Chuta aí. Hoje é só nós, então pode fazer pergunta, pode errar, hoje é livre o negócio. Qual que é o cedro? Você já parou para estudar sobre o cedro? O cedro é uma árvore gigante, de espessura, quando ela tem lá seus milhões de anos. Mas é interessante que eu vou falar só uma das características que é o que mais tem a ver com isso aqui, que nos faz lembrar sobre essas raízes. Cedro, durante um ano, quando ele foi lá, plantado lá e tal, durante um ano, sabe quantos metros ele cresce para cima? Aparece lá? Nem 1 metro. 5 centímetros. 5 ou 20, talvez eu erre, não lembro de tudo agora. 5 ou 20 centímetros para cima. Mas sabe qual é o tamanho dessa raiz? Ela já está 1 metro, 1 metro e pouco para baixo. Raiz. E às vezes o ministério que é um de maiores, não de maior, tá? Vocês entenderam o que eu estou falando, né? Mas é um ministério importante da igreja que Deus preparou para que você esteja. O que mais me falta é isso: raiz. Raiz em si mesmo. Quantas vezes, ou quantas pessoas já não estão, quantos irmãos nossos já não estão mais aqui, porque viram uma luz brilhando mais forte lá fora? E eu também não estou falando que todo mundo que sai daqui é errado, não. Pastor Marcelo, com coração de pai, ele falou algo no culto passado. É o coração de pai, né? Ele falou assim, ele falou que haverão mudanças ano que vem, né? E ele falou que em um determinado momento ele falou assim, não foi o que você, não é mudança de igreja. Coração de pai, claro, ele não quer perder nem daqui. E olha que você chegar para ele e falar que você vai mudar daqui, meu irmão, você vai ter que chegar, não é só 3 versículos para testificar, não. É muita palavra aí. Mas deixa eu te falar, às vezes, na nossa caminhada cristã, até isso nós precisamos colocar diante de Deus. Até isso. Sabe por quê? Porque não dá para nós servirmos a 2 senhores. Eu vou abrir meu coração para você. Paulinho, você já foi em outra igreja? Pastor Paulinho, você já foi em outra igreja, em outro culto? Eu nunca fui. A menos aqueles que a gente é convidado, né? Seja para ir a Nova Vassouras, por exemplo, Irajuí, tem uma galera que foi para o Pernambuco aí, a não ser como ministério. Por quê? Por que eu nunca fui? Porque é uma porta que eu não abro no meu coração. Não abro. Você assiste outros cultos pela internet? Às vezes, até assisto. Mas eu nem quero experimentar o São João. Eu sou muito bem alimentado aqui onde eu estou. Você entende? Porque às vezes lá é até melhor do que aqui, mas, cara, Deus tem um propósito comigo aqui. Às vezes o que é melhor lá não vai surtir esse efeito da promessa que Deus tem para mim aqui. Cara, como me doeu uma vez que Deus pediu para que eu saísse daqui, e não é mudar de igreja, não é mudar da Casa Firme, foi só para eu ir para o Barueri, acompanhar o pastor Rodrigo. Fiquei 2 anos lá. Eu saí daqui chorando, porque eu amava os jovens, eu sempre amei os jovens. Acho que desde quando eu estou aqui já faz uns, eu sempre me perdi essa conta, mas já faz uns 16 anos aí, eu sempre caminhei junto com os jovens. E aquilo me doeu, eu falei, nossa, uma igreja pequena, e como que vai ser? Como Deus me ensinou naquele lugar? Mas
note o que eu estou querendo te falar. Quando Deus vai mudar alguém, cara, o céu precisa se mover para, de alguma forma, te empurrar. Comigo acontece dessa forma. Deus precisa me empurrar, porque às vezes eu não estou entendendo o que Ele quer. E eu prefiro assim. Eu falo com Ele, Senhor, eu tenho liberdade, porque às vezes eu não estou ouvindo a tua voz, então me empurra, mano. E como acontece isso? Mas aqui em Gênesis 3, ele fala assim, ó: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis nem tocareis nele, para que não morrais. Então disse a serpente à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comereis, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao seu marido, que comeu. Isso aqui exemplifica muito bem isso que eu quis dizer, de que se nós não estivermos, convictos da verdade, nós vamos abrir uma porta gigantesca para o inimigo entrar e fazer mudanças horríveis na nossa vida. Porque aqui Eva mostrou ao diabo, que era o animal que mais sagaz de todos, que ela não tinha certeza, ela não tinha convicção. Mas por que o pastor está falando isso? Porque se nós formos ler o capítulo 2, anteriormente a esse, em nenhum momento Deus disse que não poderia tocar no fruto, que se tocasse iria morrer, ou que morte era essa. Então Eva não tinha convicção do que Deus havia falado. Talvez, como pela teologia, talvez porque faltou o cuidado do seu marido, o semear do seu marido, o terreno do coração de Eva. Tem muitas vertentes para nós entrarmos. Mas de fato o inimigo se aproveitou disso e falou: achei a brecha que eu precisava. E essa é a brecha que muitas das vezes ele acha nas nossas vidas. Ele vem e fala assim: como é que Deus disse? Ou como é que faz? Ou como é que é? Como é que é? Não sei se está redundância aí, vocês me perdoam, mas como é? E você, então, olha, porque eu não sei. E aí você rodou. Sabe o que o inimigo tentou fazer nessa hora? E essa é um grande problema quando nós não temos certeza daquilo que nós estamos seguindo ou estamos fazendo. O inimigo ele queria trabalhar o coração de Eva e deturpar o caráter de Deus para ela. E eu vou te falar que às vezes nós também trabalhamos desse jeito. Cuidado para você não olhar. Olha o olhar que Eva tinha antes de tudo isso. Eva olhava para aquele fruto e talvez tinha um temor no coração dela. Olha, não, nesse aí a gente pode tocar ou não pode comer. Mas depois que o inimigo colocou uma semente que ele precisava no coração dela, olha o olhar de Eva para o fruto agora. Viu Eva que o fruto era bom para se comer. Até então não havia um temor no coração. Depois que o inimigo entrou e fez a bagunça, agora é bom tudo isso. São os manjares que nós nos preparamos na nossa caminhada. São os manjares, eles sempre vão estar lá. Cara, como eu amo a vida de Daniel, como eu amo a vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles não se dobraram, ou homens de convicção. É preciso ir para a cova? Então vamos. É preciso ir para a jaula lá no leão? Então vamos. E eu e você? Não sei se nós vamos. Não sei se nós somos tão convictos assim.
Sabe, cuidado com os serás, para não começar a expor o caráter, muitas das vezes, de quem está aqui te conduzindo. Cuidado quando o pastor Marcelo, por exemplo, te dá uma direção, sabe, quando você não tem convicção da verdade, você fala, mas será? Cuidado. Cuidado quando nós falamos de avivamento, por exemplo, e, mas avivamento já fazem, sei lá quantos anos já, eu já nem conto mais. Quantos anos nós oramos por isso? Mas e aí? Eu continuo orando, né, Marcos? Minha esperança ainda está acesa. E como eu já disse aqui também, se não vier avivamento, para mim está bom do meu jeito. Eu estou avivado em Jesus. Esse que me move. Eu não estou esperando mover, entende? Nossa, agora eu rasguei meu coração, né? Eu não estou esperando mover. O que eu vivo em Jesus, cara, já me satisfaz. De todas as árvores eles podem comer. Mas por que precisava mais essa? Será que precisa sempre precisa de mais algo para nos mover? Será que Jesus já não é tão real na sua vida? Às vezes eu percebo o egoísmo do nosso coração, eu quero morrer e eu não vejo a hora de estar com Jesus. Cara, mas será que você já não pode andar com Ele agora? Não, mas no céu vai ser diferente. Não, cara, anda com Ele agora. Anda com Ele nessa terra. Eu ando no meu carro e eu falo assim, Jesus, deixa eu sentir só um pouquinho da tua fragrância hoje aqui. Ainda que Ele teria que me curar primeiro, né? Porque eu já não sentia das coisas mesmo. Mas já é uma oração dupla. Quantas vezes eu estico a minha mão ali, ó. Assim, só um toquezinho. Aí às vezes o Espírito Santo me incomoda. Filho, cadê o cinto? Não era isso que eu queria ouvir, né? Mas quantas vezes saí? E aquilo já era, sabe, já acalentava no meu coração, porque eu podia ouvir a voz dele, nos detalhes. Como eu estava no meu quarto hoje, eu falei, Senhor, vem aqui só um pouquinho. Nem que eu seja um segundo, mas um segundo na presença de Deus, cara, muda tudo. Muda tudo. Sabe o que ela deveria ter feito? Vou ler para você em Mateus 4. Abre comigo. Eu nem vi a hora que eu comecei a ministrar aqui, gente. Mas já estou acabando. Mas algumas referências só e isso já está na bênção. Mateus 4, a partir do versículo 1, olha aqui. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, olha, esse é o exemplo de convicção, cara. Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, de novo, o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem. E ele, mais uma vez, e os anjos te sustentarão pelas mãos, e não tropeçam em pedra alguma. Jesus respondeu: mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E ainda ele continuou, levou ainda o diabo num monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. E aí o que acontece? Isso aqui parece que falta nas nossas vidas. A gente nunca chega nesse versículo 11 aqui, porque a gente não tem essa convicção. A gente está lá e o diabo tentando, e a gente não consegue resistir, e vamos entregando os pontos, vamos abrindo mão. E quando Jesus está ali, cara, falou: meu, segura aí mais um pouquinho, filho, eu estou aqui, eu vou estar com você. Sabe para quê? Para você conseguir viver isso aqui, ó. Com isso, então, depois que Jesus fez tudo isso, o diabo deixou. E eles que vieram
os anjos e os servir? Será que você consegue ficar firme a ponto de esperar Deus liberar os anjos para te servir? Ou você vai entregar os pontos? Mas eu estou aqui como o início da mensagem. Se você for entregar os pontos, você precisa entregar a ordem. Antes eu estava chocado com isso, como eu te disse quando o pastor falou. Mas então entregue, vai ver a tua vida. Não é o que Deus quer, senão Ele nunca daria uma mensagem dessa. Claro que também não é o que eu quero, óbvio. É óbvio que não é o que eu quero. O que não dá é para nós vivermos uma vida de mornidão. E tem muita coisa que Deus quer fazer ano que vem, querido. E no outro ano, e no outro ano. A Annalise falou, o ano ainda não acabou. Não mesmo. Eu estou nessa mesma ano. Não acabou. Talvez Deus me visite nessa noite. Estou pedindo para Ele, Senhor, entra no meu quarto, deixa eu te ver. Deixa eu te dar um abraço, Jesus. Pode ser essa noite? Deixa eu sentir. Estou pedindo isso para Ele. Talvez pode ser hoje. Sabe quando as nossas emoções, eu coloquei aqui, elas estão abaladas? Só existe um lugar para nós encontrarmos as respostas. É na palavra de Deus. Como Jesus, olha, está escrito. Está escrito, está escrito. Eu vou te dar uma dica. Não deixa apartar de você isso aqui, ó. Deixa. Poderia te dar N exemplos de homens que andaram nessa convicção. Mas acho que eu até falei demais. Esse mesmo que eu citei essa passagem, que Deus falou para ele assim: olha, Josué, tão somente seja forte e corajoso, não te apartes disso aqui, medita nela de dia e de noite. Sabe, eu vou olhar esse boleto, está aqui, ó, Josué 24. Josué 24, 14 e 15. Olha isso. Lembra que eu falei para você que isso que Elias fez aqui, de colocar o povo à prova, acontece em vários outros momentos. Esse outro momento é um deles. Josué 24, versículos 14 e 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram nossos pais, além do Eufrates e do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. E esse cara aqui, cheio de convicção, estufa o peito e fala: eu e a minha casa sabemos quem nós vamos servir. Serviremos ao Senhor. E aí? E você, Júnior? Qual Senhor você vai servir? Como o próprio Jesus que disse: não dá para servir Mamon e servir ao Senhor. Ou você quer adorar as riquezas ou adorar o Senhor. Note que as escolhas, elas estão sempre diante de nós. Esse eu coloco diante de ti a bênção e a maldição. E aí? Qual lado que você vai seguir? As escolhas estão sempre aí. E aí você pode me perguntar assim: pastor, mas então por que muitas das vezes as coisas não acontecem? Eu estou certo disso, eu sei o que eu quero, mas ainda muitas coisas não mudam na minha vida. Talvez você veja nesse culto para ouvir isso. Hebreus capítulo 4. Cara, não tinha versículo aqui hoje nessa mensagem. Aleluia, vai, Renata. Oh, glórias. Abre lá, Hebreus capítulo 4. Aí a resposta para você. Por que, pastor, então, que para alguns muda rápido as coisas e para mim não vai? Jesus amado, toma essa palavra no teu coração. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Por quê? Porque também a nós
como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé daqueles que a ouviram. Está aqui a resposta, que na vida de alguns acontece e na vida de outros não, porque alguns emprestam seus ouvidos para a palavra com uma fé que vem acompanhada de convicção, e outros não. E outros é aquilo que nós lemos na palavra do semeador: cai entre os espinhos, cai à beira do caminho, vai caindo. Mas para alguns cai numa boa terra e produz a 100, a 30, 60 e a 100 por um. Para alguns é assim que acontece. Eu vou ler, vamos rapidão. 1 Reis 17, 1. Que eu preciso te dar esses exemplos. Eu preciso te dar esses exemplos aqui. 1 Reis 17, 1. Abre aí para mim, Renatão. 1 Reis 17, 1. Abre aí, Marcos. Em Jó 19, 25. Que eu já vou abrir um outro aqui para a gente avançar. Marcão em Jó 19, 25. Quem mais? Cadê, John? A Bíblia? Pega aí. Abre aí 2 Timóteo 1, 12. E eu vou abrir outro aqui. Abriu aí, Renatão? Cara, esses daqui tinham convicção no coração. Elias, o tesbita, que habitava em Gileade, declarou a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, juro em nome do Eterno que não cairá orvalho, nem chuva, nos anos que seguirão, exceto mediante a minha palavra. Você percebeu? No começo do versículo? Você nem percebeu, né? A convicção desse homem. Eu sei que você falou assim: tá bom, é Elias aquele que falou em cujo o Deus em cuja função estou. Poeticamente isso é lindo. Mas o que me chamou a atenção nesse versículo, como ele disse antes: tão certo como vive o Senhor. Tão certo como vive o Senhor, olha, vai acontecer isso. Olha a convicção desse cara. Tão certo como vive o Senhor. E o outro marcador, Jó, né? Vê se Jó era convicto naquilo que ele queria. Jó 29. Jó 19, 25. Esses versículos que eu estou lendo aqui é para você que, quando eu perguntei assim: você vai ser salvo? Você nem levantou a mão. Jó 19, 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Eu estou convicto que o meu Redentor vive. E aí as coisas vão acontecendo. 2 Timóteo 1, 12. E por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Estou certo de que Ele é poderoso para guardar o propósito até aquele dia. Aleluia. Porque sei em quem tenho crido. Simples assim a vida desses homens. Simples assim. Essa simples palavra é o que nos falta. Convicção. Então, certo como vive o Senhor, eu sei que o meu Redentor vive, porque sei em quem tenho crido. Convicção. E o último versículo que eu quero ler com você, Lucas 23. O que uma convicção é capaz de fazer na vida de alguém? Só abrir a porta do reino. Só isso. Lucas 23, 42 e 43. Você conhece a passagem aqui? 42 e 43. E acrescentou: Jesus,
Lembra-te de mim quando vieres, quando entrares no teu reino. Então Jesus lhe respondeu a um dos ladrões que estava com ele na cruz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O cara, ele creu tanto que esse era aquele que era o Salvador do mundo, que no decorrer da história ele fala para o outro lá: cara, para de falar bobagem, nós estamos aqui porque nós merecemos estar, mas esse nada fez. E aí ele olha para Jesus, cara, e o que será que esse homem viu? Talvez nessa hora ele viu o brilho no olhar de Jesus. Tem muitas linhas teológicas nessa passagem aqui. Tem duas linhas teológicas nessa passagem. Eu não tenho nem autoridade para falar sobre elas. Uma fala que ele entrou na mesma hora, que, como eu li aqui, né, no versículo 43, em verdade te digo que hoje entrarás no paraíso. E outras que dizem assim, que na verdade eu te digo hoje. E aí depois ele vai entrar no paraíso lá para frente. Eu quero dizer que de todo jeito a porta do reino se abriu para esse cara. Talvez ele tenha olhado nos olhos de Jesus, cara, e tenha visto algo sobrenatural. Falou: cara, é esse cara. Esse é o Senhor da minha vida. E aí a porta do reino se abriu para ele. Está vendo o que uma convicção é capaz de fazer na nossa vida? Cara, então não deixa, eu estou aqui nessa noite para te falar. Não deixa de crer. Não deixa de lutar pelas verdades que você acredita. Eu não estou falando de uma forma soberba, de uma forma teimosa, né? Porque muitos são teimosos, né? Que não, é assim, pronto. Mas colocando diante do Senhor: Senhor, para mim sim. Vem trazer respostas para o meu coração, porque eu sei que o Senhor ainda pode fazer. Amém, queridos? Era essa a mensagem dessa noite. Glória a Deus. Eu só queria te perguntar: e aí? Quem você vai servir em 2024? Glória a Deus. Queria que vocês colocassem em pé no teu lugar. Que você fechasse seus olhos e falasse com Deus nessa noite. Hoje é você. Quantos lugares você entrou que você sabe que Deus não tinha para você ir? Quantas decisões você tomou e você sabe que desagradou ao Senhor? Por quantos lugares em Deus você deixou de entrar? Mas hoje é um dia de retomada. Hoje não é só o último culto, né? Mas eu creio que hoje virou uma página. Hoje virou uma página da sua vida. Deus está colocando diante de você. Parece que eu estou vendo isso, sabe, no meu espírito. Estou vendo um caderno novo, de páginas brancas, para você escrever através das suas atitudes, sabe? Como que vai ser 2024 para você? O que vai estar escrito lá? Repito, através das suas atitudes. Porque não adianta só nós falarmos que cremos, que, sabe, vamos adorar a Deus. São as nossas atitudes que revelam de fato quem nós servimos.